Agora está chegando o momento de fazermos sim a nossa leitura orante. Aquele momento em que a gente reserva o nosso coração para escutar a palavra de Deus, para plantar aí aquela sementinha. Por isso, eu convido você para pegar a Bíblia, abrir em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 17, que será aí o texto que nós vamos meditar daqui a pouquinho. Agora, para que a gente consiga fazer essa leitura orante, de maneira também que tudo frutifique muito na nossa vida, é claro que a gente conta com o Espírito Santo nos iluminando. Por isso, vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, já iluminados e aquecidos pelo Espírito Santo, a gente recebe aqui o Padre Tiago, missionário redentorista, para nos ajudar também nesse momento. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Obrigada pela presença. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Aparecida, todos aqueles também que estão aqui aos arredores do santuário, já se preparando para participarem das Santas Missas, rezarem, de fato se colocarem diante da presença de Deus e de Nossa Senhora. É uma alegria sempre estar aqui. E Padre, neste mês do Sagrado Coração de Jesus, a gente quer toda sexta-feira aqui no Bem-vindo Romero também meditar um pouquinho sobre esse coração tão maravilhoso, esse coração tão generoso. Por isso, também separamos aqui para que você possa ler junto conosco o livro de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 17. E agora nós vamos então ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio da Bíblia. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Por isso dobro os joelhos diante do Pai, do qual toma o nome de toda a paternidade nos céus e na terra, para que vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, que sejais robustecidos poderosamente por seu Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, quando a gente fala do coração de Jesus, a gente imagina só um tamanho de misericórdia e de generosidade gigantesco que a gente muitas vezes quer tentar alcançar, se coloca nessa busca, mas às vezes a gente não consegue chegar tão perto. Por que é tão difícil a gente se assemelhar, o nosso coração, ao coração de Jesus? Primeiro que essa busca ela deve permanecer nesse processo de conversão, Bianca, a cada dia. À medida em que nós vamos conhecendo a Deus, diante desse amor misericordioso e diante da nossa profundidade oracional, nós vamos enriquecendo o nosso coração e vamos nos fortalecendo pelo Espírito que está contido também nesta leitura. E a partir do Espírito do Senhor contido em nós, nós vamos agregando, nós vamos tendo a força desse amor de Deus de uma forma esplêndida, maior em nossas vidas. No sentido humano, eu me retrato também. Né? Sabe, Padre, que eu pesquisando para poder até conhecer um pouco mais do Sagrado Coração de Jesus, me surgiu muitas vezes uma questão muito interessante, porque Jesus assumiu a condição humana aqui na Terra. Teve um coração humano, com certeza, ele teve medo, ele teve dúvidas, mas a fé também suplanta tudo isso, faz com que a gente supere tudo isso. Como é importante nós termos fé, não é mesmo, Padre? Com certeza. Bianca, a prova de Deus é tão grande em nossa vida, o amor de Deus é tão sem medidas, que Ele entrega o seu próprio Filho, de forma humana e de forma divina. Jesus propriamente viveu a nossa condição menos o pecado. Jesus amou.
E essa é a grande proposta para o ser humano, de Deus, a cada um de nós. É amar, amar e amar. Esta, creio eu, é a missão de todo ser humano. Por isso que nós estamos encontrando muitas dificuldades, como Paulo também encontrou, né? Paulo estava prisioneiro e diante do amor que tinha por Cristo, Paulo testemunha esse amor pela sua própria vida, diante dos discípulos, e nós somos encorajados a olhar o testemunho dos discípulos e todo esse tempo pascal que pudemos viver, Pentecostes agora também recentemente, a pedirmos a luz do Espírito Santo, porque conscientemente estaremos em Deus e Deus está em nós também. E isso, o ser humano, todo cristão deve permear o seu coração desta luz, dessa força do Espírito Santo. Humanamente dizendo, somos falhos, somos frágeis. E Deus está conosco também nesta nossa fragilidade. Sem dúvida. Aliás, esse trechinho da carta que nós também destacamos e separamos para que você possa meditar aí conosco, começa assim, né? Por isso, dobro os joelhos diante do Pai, do qual toma o nome toda a paternidade no céu e na terra. Padre, é muito bonito a gente ter esse momento também de oração. A gente às vezes se esquece que a gente precisa ter esse momento de encontro com Deus no nosso coração, não é? Justamente, reservar alguns períodos do dia para fazer esse processo oracional. Ele cria em cada um de nós também um processo de interiorização. Por isso que muitas vezes quantos e quantos cristãos, nas suas mais variadas comunidades, paróquias, reservam um tempo para retirar-se. O que é retirar-se? É de fato encontrar-se com Deus, é silenciar o coração para que a palavra de Deus, sob a luz do Espírito Santo, nos capacite a nos encontrarmos conosco mesmo e a olharmos a dimensão de Deus na vida da pessoa que medita, é claro, na vida de todo ser humano. E quantas são as vezes que nós encontramos nos evangelhos também, inclusive, falando a respeito de Jesus ter tirado esse momento também para acalmar o seu coração e ter esse momento de oração no coração. Então quer dizer que durante toda a passagem de Jesus, aqui também ele teve esses momentos, por mais que, assim como nós humanos, também por mais dúvidas que tivesse, por mais medos que tivesse, se silenciava para encontrar com Deus no seu coração, não é mesmo? E justamente é isso que o mundo precisa. Nós precisamos, pela fé, encontrar o caminho de Deus, o caminho que de fato é assertivo. E muitas vezes nós encontramos dificuldades em meio aos desafios que nós vamos obtendo no decorrer da nossa vida. Mas nós nos esquecemos que a força de Deus, Cristo está conosco para que nós possamos então, aí, encorajados pela fé e guiados pelo Espírito do Senhor, continuarmos esse caminho, glorificando a Deus, como assim Paulo o faz. E diante desta humildade, fazer esse processo de conversão dia a dia, como assim Paulo nos ensina a fazer também. Muito bonito isso, né? Que o processo de conversão, ele é diário. Todos nós somos convidados a sermos santos. Só basta uma atitude nossa. E é óbvio que, como humanos, também somos passíveis de erros, podemos cometer erros. Acontece, mas se a gente tiver também Deus na nossa vida e essa fé, a gente consegue superar tudo Justamente. isso. E que coração maravilhoso de Jesus que sempre perdoa a gente, né? Justamente. Esse encontro com Cristo precisa ser um encontro diário. E nós precisamos, diante da nossa fé, nos assemelharmos a estas atitudes de Jesus. Na acolhida dos irmãos, na acolhida das pessoas que nós já conhecemos, ali no nosso cotidiano, a paciência, a alegria, o perdão, a misericórdia. Estaremos prontos sim, na eternidade, mas nós estamos a caminho, Bianca. Esse é o processo. Padre, eu vou pedir então que o senhor faça uma oração para que a gente, neste caminho, busque cada vez mais ter o coração semelhante ao de Jesus. Nos colocamos diante da presença de Deus nesta manhã que inicia-se nesta sexta-feira, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que a força do Espírito Santo nos encoraje a testemunharmos os mesmos caminhos que o apóstolo Paulo e todos os outros puderam testemunhar. Que o amor de Deus seja a força da nossa via, nos guie perseverantes neste caminho do amar sem medida. E que Maria, a Senhora Aparecida,
possa nos proteger com o seu manto sagrado e nos guiar para o centro da nossa espiritualidade, para o Cristo. E que juntos a Jesus possamos nós também testemunharmos o amor de Deus. Assim seja. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez pela presença e por nos iluminar aí um pouquinho do caminho que a gente tem para seguir, seguindo sempre o coração de Jesus. Amém, Bianca. Que Deus possa também abençoá-la, abençoar todos aqueles que nos acompanham e que possamos, neste final de semana, viver plenamente o amor de Deus nas nossas casas, na nossa igreja doméstica e também nas comunidades das quais pertencemos. Sem dúvida, Padre. Obrigada pela presença mais uma vez.